Uma mulher intensa e instável e um crime que abalaria a sociedade e o sistema político francês. Vamos conhecer o caso de Françoise Sébastiani, a Duquesa de Praslin. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês, um canal onde eu conto casos, histórias e crimes reais que marcaram a França e também a Europa. E se você chegou por aqui agora, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixa para mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que é muito importante para impulsionar o vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa para mim o seu joinha. Gente, hoje eu vou contar pra vocês uma história que foi indicada aqui por uma seguidora do canal, então muito obrigada por essa dica, esse vídeo é pra você. A história de um casal que se uniu por amor, mas o sentimento de um deles foi se transformando em desprezo e afastamento. E tudo isso rumou em direção a um fato terrível que traria consequências irreversíveis. Bom, mas pra entender essa história toda, eu preciso te contar desde o princípio. Françoise Altarice Rosalba Sébastiani nasceu em 14 de abril de 1807 na cidade de Constantinopla, no Império Otomano, onde hoje é a Turquia. Ela foi a filha única do casal Horace Sébastiani e Antoinette Jeanne Françoise Franquetot de Coigny. Horace era um militar e político francês e o casal estava em Constantinopla, pois ele ocupava o cargo de diplomata. Apesar da pequena Françoise ter sido uma criança muito aguardada pelo casal, sua chegada ao mundo já começou de maneira trágica, já que a sua mãe faleceu no parto da menina. Pouco tempo depois do nascimento da filha, o Horace decidiu retornar para Paris, já que ele estava muito traumatizado com a perda da esposa e ele sabia que ele não poderia criar aquela criança sozinha. Então, assim que ele chega, ele entrega a menina aos cuidados da avó. Assim, a Fanny, como ela era carinhosamente chamada por todos na família, é cercada de muitos cuidados, muito amor, muito carinho e muito mimo pela avó e pelo pai. A família era muito bem de vida. O avô paterno da família, Joseph-Marie Sébastiani, ele fez fortuna graças ao seu talento como alfaiate e artesão. Além disso, o Horace, o pai dela, era militar, ele tinha um cargo de diplomata, então ele ganhava muito bem. A falecida mãe da Fanny também era descendente de pessoas notáveis. Ela era bisneta do marechal da França, François-Henri de Franquetot de Coigny. Devido a essa boa posição da família, a menina seria educada em uma escola parisiense para moças bem posicionadas na sociedade. Ali ela recebeu uma educação católica rigorosa, aprendeu literatura, matemática, idiomas, histórias, arte, música, além de ser instruída para se tornar uma verdadeira dama e fazer um bom casamento. Françoise se tornou uma moça muito elegante, bem educada e assim ela recebeu autorização do pai para frequentar algumas festas e bailes e obviamente que ali ela tinha esperança de encontrar o seu príncipe encantado e realizar o seu sonho de ter um bom casamento. Foi num desses bailes que ela conheceu o nobre Charles Théobald de Choiseul-Praslin. Ele era considerado um jovem muito bonito e atraente, ele tinha cabelos loiros e olhos claros, e a Fanny se apaixonou por ele à primeira vista. Ela também era uma moça muito bonita, era esbelta, tinha cabelos escuros, olhos azuis, era charmosa, inteligente. Ela tentou chamar a atenção dele de todas as formas e ela estava convencida que ela ia se tornar a esposa do Marquês, tanto que ela chegou a apostar com as suas amigas no baile que ela jogaria um charme para ele e que ele ia cair. Ela ficou tão empolgada com a possibilidade de se casar com ele que assim que ela chegou em casa, ela foi conversar com o pai dela e convenceu o pai a procurar a família dele para iniciar as negociações de casamento entre as duas famílias. E isso realmente aconteceu e as famílias se uniram, começaram a conversar sobre o assunto e a família Praslin ficou muito contente com essa conversa porque eles acharam que ela era realmente um bom partido para o filho, porque apesar deles serem de família,
família nobre, os Sebastiani eram muito mais poderosos, muito mais influentes e tinham muito mais dinheiro do que eles. Então, eles sabiam que o casamento aportaria para o noivo um grande dote. Com o consentimento da família, o Charles e a Fanny começam a namorar, ficam noivos e assim eles se casam no dia 18 de outubro de 1824. Ela tinha 17 anos e ele 19. Esse casamento foi a grande sensação da aristocracia francesa, pois os dois eram ricos, pertenciam a boas famílias, além de serem considerados dois jovens atraentes e profundamente apaixonados um pelo outro. A Fanny e o pai tinham uma conexão muito forte e depois do casamento, eles não quiseram se afastar um do outro. Então, o jovem casal passou a morar na parte térrea do Hotel Sebastiani, enquanto o pai dela morava no primeiro andar. E todas as noites, o casal se reunia juntamente com o Monsieur Sebastiani para o jantar na grande sala do primeiro andar da mansão. O começo do relacionamento foi muito tranquilo. Apesar de naquela época as pessoas se casarem por interesse, eles realmente se casaram por amor. Os dois estavam extremamente apaixonados um pelo outro, eles se davam muito bem, eles partilhavam os mesmos interesses, tinham os mesmos sonhos, eles eram vistos publicamente em atos de carinho. Eles eram um casal de dar inveja a muitos dos jovens da época que tinham que se casar obrigados pela família. Mas algumas pessoas notaram que a Fanny tinha um amor muito mais intenso pelo Charles do que ele por ela. Ela parecia muito mais dedicada, muito mais empenhada a fazer o casamento dar certo. Acontece que ela também era uma mulher muito intensa e também muito ciumenta. Ela era super possessiva com o marido e ela tinha um humor muito instável. Ela passava da alegria à fúria de uma maneira muito rápida. Isso provocava muitas brigas, discussões e essa situação era muito cansativa para o Charles, que não tinha tanta paciência com ela. Apesar desses altos e baixos, a vida continua, o carinho deles permanece e a Fanny dá à luz a 9 filhos. Mas entre uma gravidez e outra, ela sofreu vários abortos espontâneos e isso a deixou mentalmente fragilizada. Além disso, tantas gestações, tantos partos fizeram com que ela perdesse grande parte da sua beleza e também da sua boa forma. Isso tornou uma mulher que ficava doente com mais frequência e ela passou a sofrer de excesso de peso. Conforme ela ia engordando, o marido começou a se desinteressar por ela, ao ponto que ele já estava começando a evitar a presença dela. Em 1839, a Fanny está com 32 anos e ela dá à luz ao último filho do casal, o Reynold. Depois disso, o Marquês decidiu que ele não mais dividiria a cama com a sua esposa, tamanho o asco que ele sentia da aparência física dela. Eles passaram a dormir em quartos separados e essa repulsa que ele sentia dela só fazia com que ela se sentisse muito mais insegura e com que ela se humilhasse cada vez mais, implorando o afeto e a atenção do marido. Só que quanto mais ela corria atrás do Charles, mais ele a esnobava, a rejeitava. As brigas começaram a se tornar constantes e os empregados já estavam acostumados àquelas discussões, às gritarias e aos ataques de fúria da marquesa. O fato de seu marido ter abandonado o leito conjugal fez com que a Fanny desenvolvesse um ciúmes obsessivo e se tornasse mentalmente instável. O Charles a ignorava, evitava sua presença e, em resposta, ela enviava longas cartas de amor, onde ela demonstrava ao marido todos os sentimentos que ainda nutria por ele, mas também deixava claro seu ciúme, sua obsessão, sua frustração por não ser amada ou desejada por ele. Nessas cartas, ela demonstrava o quanto ela reprovava aquele comportamento, o quanto ela estava infeliz e o quanto ela ansiava pelo amor dele. A maioria das vezes, ela era muito agressiva na forma que ela escrevia, só que depois ela se arrependia e enviava outras cartas pedindo desculpas, esperando a compreensão dele, dizendo que o amava, insistindo que eles ainda eram um casal jovem, que eles podiam recomeçar a vida, que o amor podia voltar como era antes. Só que a resposta do Charles a todas essas cartas era o absoluto silêncio. E acontece que essa insatisfação, essa frustração dela acabou saindo dos limites da casa e eles passaram
começaram a ser vistos discutindo em público. Ela fazia verdadeiros escândalos e o Charles ficava muito envergonhado. Afinal, eles eram parte de uma aristocracia, eles tinham que demonstrar para os outros que eles eram um casal feliz e a Fanny não conseguia fingir felicidade. E eles estavam virando alvo de muita falação e fofoca. Em 1841, o pai do Charles falece e assim eles se tornam os novos duques de Praslin. Mas essa nova posição do casal não melhorou nada a situação familiar, porque as grandes explosões de fúria da Fanny e as mudanças repentinas de humor preocupavam demais o Charles, que começou a temer pela segurança dos próprios filhos. Então, depois de muitas discussões, ele finalmente convenceu a Fanny a assinar um documento que a proibia de ficar sozinha com os próprios filhos e só permitia que ela ficasse com eles quando uma governanta estivesse presente. As governantas eram um problema para Fanny porque ela tinha ciúme de todas elas, principalmente se elas fossem mais jovens do que ela, mais bonitas do que ela. Então essas moças eram contratadas e logo elas eram despedidas, uma atrás da outra. Ninguém parava nesse posto na casa deles. Até que em 1º de março de 1841, uma nova moça é contratada. Henriette Deleuzy Desportes. Ela tinha sido recomendada por familiares e já tinha experiência, pois tinha trabalhado na Inglaterra. Henriette tinha 29 anos, era uma pessoa correta, honesta, inteligente, mas ela chamava muita atenção também por sua beleza. Ela tinha um rosto de traços delicados, cabelos loiros e, além disso, ela adorava crianças e era muito extrovertida. Rapidamente, os filhos do casal começaram a amar a presença da governanta, eles a respeitavam muito. E todos ali na casa, inclusive os empregados, ficaram muito impactados pela presença vibrante e a aura alegre daquela jovem moça. Obviamente que o Charles também notou todo o carisma e o charme da Henriette, e aos poucos ele começa a passar bastante tempo com os filhos e também com a governanta. Só que conforme essa relação entre patrão e funcionária foi evoluindo, a Henriette foi ganhando mais confiança, mais espaço e aos poucos ela se tornou uma verdadeira mandona, se achando superior a outros empregados da casa. Ela passou a agir como se fosse a mãe das crianças e ela dava ordem nos empregados como se fosse a dona da casa. A Fanny não era alheia ao que estava acontecendo e ela ficou furiosa quando percebeu o envolvimento do seu marido com aquela moça. Então ela passa a bombardear o marido com várias cartas, acusando o Charles de estar tendo um caso com a Henriette, dizendo que era um absurdo que ela se comportasse como a mãe dos filhos dela. E toda aquela situação só provocava mais briga, mais gritaria e mais discussão dentro da casa. O Charles, por sua vez, continuou a agir como sempre, ignorando as lamentações da esposa e passando a ficar cada vez mais distante do Hotel Sebastiani, a mansão que eles moravam. Para evitar mais brigas, ele preferiu se concentrar na reforma e decoração do castelo de Vaux-le-Vicomte. Essa reforma estava sendo feita com o dinheiro do dote da Fanny. Aliás, esse castelo é realmente uma preciosidade e ele é muito bonito, tanto que o rei Luís XIV se inspirou na beleza do local para construir o famoso Palácio de Versalhes. Essa ausência constante do marido fazia com que a Fanny se sentisse cada vez mais solitária. Além disso, ela era impedida de encontrar com os filhos. Ela só podia fazer isso durante algumas horas por dia e sempre na presença da Henriette. E a Fanny começou a nutrir uma raiva dela e do marido porque ela se sentia traída. Ela se sentia extremamente fragilizada, vulnerável, insegura e ela achava que os filhos amavam mais a governanta do que ela mesma, que era a mãe deles.
Até porque a Henriette tinha poderes para tomar qualquer decisão relacionada à criação e à educação das crianças. Ela nem precisaria consultar a Fanny para nada. Aquele termo que a Françoise assinou, dando plenos poderes ali ao marido, autorizava também que qualquer governanta poderia tomar as decisões no lugar dela. Então ela estava extremamente frustrada e arrependida de ter assinado esse termo, só que não tinha mais o que fazer. E tudo isso começou a afetar a instabilidade mental da Fanny, que não via nenhuma saída. E ela não tinha nenhuma dúvida, a Henriette era amante do seu marido e estava tudo acontecendo dentro da casa dela. O Charles não tinha nenhum pudor e nenhum respeito pela esposa. E em certa ocasião, ele, a Henriette e os filhos foram passar as férias na Itália, enquanto a Fanny ficou sozinha na mansão em Paris. Só que toda essa situação não estava ali só no núcleo familiar. E essa era uma fofoca que rolava ali entre o meio da alta sociedade, dos políticos e influentes de Paris. Só que saber que ela estava sendo centro de uma humilhação e motivo de fofoca ali entre aquelas pessoas que muitas eram amigas dela, deixou a Fanny furiosa. E quando eles voltaram de viagem, ela exigiu o divórcio. Ela já não aguentava mais aquela situação, tanta humilhação, exposição para todos. Eles já estavam separados de corpos há muito tempo. Fazia anos que eles dormiam em quartos separados. Então era só oficializar uma situação que já existia. Só que o Charles não estava disposto a aceitar aquele divórcio, por mais que ele tivesse asco da mulher. Àquela altura, um divórcio seria um escândalo ainda maior e poderia prejudicar a família socialmente, porque filhos de pais divorciados faziam péssimos casamentos e ele queria preservar os filhos. Ele também sabia que se o divórcio acontecesse, a Fanny ia brigar pela guarda dos filhos e isso ela conseguiria facilmente, já que a sua família era muito poderosa, influente, tinha mais dinheiro que a família Praslin e ele não queria perder a guarda dos filhos. Outro fator ainda pior é que se eles se separassem, ele teria que devolver o dote do casamento. Mas como? Se ele já estava usando o dinheiro para fazer a reforma no Castelo Vaux-le-Vicomte. Então para ele aquilo não era negócio e isso não ia acontecer de jeito nenhum. Só tinha um jeito de acalmar essa situação. Se a Henriette fosse mandada embora e assim o duque é obrigada a despedir a sua funcionária favorita. E a Henriette não aceitou isso calmamente, não. Ela ficou furiosa e extremamente magoada. Durante 6 anos, ela tinha servido a família Praslin, tinha tratado das crianças como se fossem seus próprios filhos e agora ela tinha sido usada e mandada embora sem nenhum aviso prévio. Mas como ela era uma moça cheia de boas referências, não demorou muito para ela achar outro emprego. Ela foi dar aulas numa escola para moças, porém ela teve a audácia de escrever para os patrões dizendo o quanto ela tinha ficado descontente, magoada de ter sido mandada embora, e ela dizia que ela se sentia extremamente difamada e injustiçada. Mas enfim, as coisas parecem se acalmar, a tensão da família diminuiu e para provar que o duque estava disposto a recomeçar uma vida com a sua esposa, ele decide partir em viagem com a família toda, ele, a esposa e os filhos. Eles passam uns dias fora e em 17 de agosto de 1847, a família retorna para o Hotel Sebastiani no meio da madrugada. A intenção deles era passar aquela noite ali na mansão e no dia seguinte eles partiriam novamente em viagem para uma das residências do casal onde eles iam passar as férias de verão. E como de costume, o casal segue para os seus respectivos quartos. Como eu mencionei, há muitos anos eles não dormiam no mesmo quarto e depois dessa reconciliação assim continuou. Eram quartos conjugados que se ligavam através de uma antessala. No início da manhã do dia 18 de agosto, os empregados são acordados abruptamente com gritos desesperados e barulhos vindos do quarto da duquesa. Eles também escutaram o barulho da sineta que ela costumava usar
gritar para chamar os empregados. Rapidamente eles correm para o quarto dela e se deparam com a porta trancada, o que não era de costume, ela sempre deixava aquela porta aberta. Eles insistem em abrir a porta, tentam forçar a porta quando eles se lembram que existe uma maneira de entrar no quarto, através da antessala que ligava o quarto do casal. Quando eles entram no quarto, eles encontram a duquesa no chão em uma grande poça de sangue, gravemente ferida. Desesperados, eles tentam ajudar e enquanto isso, o duque ordena que eles procurem ajuda médica. O Charles tinha suas roupas manchadas de sangue, o que provocou espanto e uma certa confusão entre os empregados. Mas rapidamente ele se retira para os seus próprios aposentos e troca sua roupa. Quando os médicos chegam à casa, eles percebem que a duquesa tinha a garganta cortada e, portanto, já não havia mais o que fazer para salvar a vida dela. Ela parecia ter sido atacada enquanto dormia. Rapidamente, as autoridades se deslocam ali para o local e descobrem uma cena de terror. Havia sangue pelos tapetes, pelas paredes, objetos jogados no chão. A cama estava completamente bagunçada e eles sentiram um cheiro de pólvora no ar. E depois de examinar o quarto, eles encontram uma perfuração, um buraco na penteadeira da duquesa, que claramente era resultado de um tiro. A cena era de extrema violência e os investigadores notaram que a Fanny mostrava sinais de luta. Ela tinha ferimentos em diferentes partes do corpo, apresentava vários hematomas, cortes, especialmente nos braços, e ela teve alguns dedos da mão amputados. Tudo isso indicava que a duquesa havia lutado pela sua vida, apesar dela ter sido pega de surpresa por esse ataque brutal. E enquanto os investigadores analisavam ali o local, eles viram um rastro de sangue que levava do quarto dela até o quarto do Charles. E quando eles chegam para conversar ali com ele, eles percebem que tem roupas com manchas de sangue sendo queimadas na lareira. Além disso, ele apresentava vários hematomas que pareciam ser recentes. Ele tinha mordida nos braços que ele tentou disfarçar e aquilo poderia indicar que ele participou de algum tipo de disputa, de algum tipo de luta. Também foi descoberto nas mãos da duquesa alguns fios de cabelo que ela havia conseguido arrancar do seu agressor. Esses fios coincidiam com a cor e o comprimento do cabelo do duque. E diante daquelas evidências, o duque se sentiu encurralado, mas ele deu uma versão para os fatos. Ele disse que realmente ouviu um barulho vindo do quarto da esposa e quando ele entrou, tinha um agressor no quarto dela. E ele disse que quando o agressor viu ele entrar no quarto, que ele pulou pela janela e fugiu. Ele também disse que o tiro tinha saído da arma dele que disparou sem querer, já que ele foi para o quarto portando a arma. Em seguida, ele disse que ele ficou apavorado de ver a esposa agonizando ali no chão e que ele se abaixou para pegá-la nos braços. E é por isso que as roupas dele tinham se manchado com sangue, mas que ele decidiu tirar rapidamente para que seus filhos não vissem aquela cena. E a forma que ele encontrou de esconder isso rapidamente foi jogar as roupas na lareira. As autoridades examinam a arma de fogo e descobrem que ela realmente tinha sido disparada e também encontram vestígios de sangue, pele e cabelo que combinavam com os da Fanny. Ela também tinha ferimentos graves na cabeça, o que se encaixava perfeitamente com golpes que ela poderia ter recebido com a coronha da pistola do marido. Naquela época, a sociedade francesa estava em meio a mudanças políticas e sociais. E o reinado do Louis Philippe I estava muito enfraquecido. Aquele era um escândalo que poderia abalar completamente a sua reputação. Afinal, era um crime que envolvia a aristocracia francesa. Então ele tinha que dar uma resposta logo para esse caso. E a versão que o Charles deu sobre todos os fatos não convenceu nem um pouco as autoridades. Por esse motivo, em 18 de agosto, Charles Theobald, Duque de Praslin, foi colocado em prisão domiciliar e seria vigiado de perto pelas autoridades. Mas algumas horas depois, ele foi transferido para o Palácio de Luxemburgo, em Paris, onde ele esperaria até que seu julgamento fosse realizado. Devido a um descuido dos guardas, Charles tentou tirar a própria vida naquele mesmo dia, tomando vários frascos de arsênico e láudano que
que ele carregava entre os seus pertences. Mas isso foi descoberto e ele foi rapidamente tratado por vários médicos que conseguiram lavar o seu estômago. Mesmo assim, o veneno permaneceu em seu corpo, o que lhe causou dores alucinantes e uma longa agonia. E ele faleceu 6 dias após o assassinato da sua esposa Fanny. Esse caso provocou tanta comoção na sociedade francesa que a imprensa começou a noticiar o assunto e eles começaram até mesmo a tentar investigar o caso para trazer alguma luz sobre aqueles fatos ocorridos e também tentar entender por que o Duque de Praslin tinha tirado a própria vida se ele se dizia inocente. Será que ele fez isso para se livrar da vergonha e de uma possível prisão? As autoridades investigaram diferentes suspeitos, incluindo a governanta Henriette, que durante meses foi submetida a vários interrogatórios, principalmente porque ela se mostrou muito abalada com a morte do duque, extremamente triste, e além disso eles tinham encontrado ali na casa todas as cartas da Fanny para o marido, acusando os dois de traição, afirmando que a Henriette era amante do duque, e eles também encontraram as cartas da Henriette reclamando da demissão, dizendo que ela tinha sido injustiçada. Com esses indícios, a Henriette foi presa e acusada de ser a mentora intelectual do assassinato. Porém, as autoridades não conseguiram descobrir nenhuma evidência que incriminasse a governanta e ela acabou sendo libertada. Com a morte do Charles, a investigação foi encerrada em 30 de agosto de 1837, sem um culpado oficial, já que o duque nunca confessou o assassinato da esposa. Após a libertação, a Henriette deixou a cidade de Paris, se mudou para os Estados Unidos, onde começou a trabalhar como professora em uma escola para meninas. Ela começou uma vida nova, se casou com um reverendo presbiteriano e teve uma vida bastante confortável. Ela se tornou uma mulher muito popular que transitava entre diferentes círculos sociais na cidade de Nova York. Se tornou uma artista plástica reconhecida pelos seus retratos e paisagens e expôs suas obras de arte na National Academy of Design. Por um período, ela ensinou língua e literatura francesa para adultos à noite. E ela foi membro do Conselho Consultivo da School of Design for Women da Cooper Union em 1859 e se tornou diretora do Departamento de Arte no início da década de 1860. Ela faleceu em 6 de março de 1875 devido a um câncer. Françoise Sebastiani teve sua vida ceifada aos 40 anos. Esse caso revelou a hipocrisia dos privilégios da nobreza e contribuiu para o crescente descontentamento popular com a monarquia do rei Louis Philippe I. Alguns historiadores dizem que esse caso desencadeou a Revolução de 1848, causando a abdicação do rei. É possível que a Fanny tenha sofrido de algum tipo de transtorno mental. Na minha pesquisa, eu li que alguns historiadores acreditam que ela era ninfomaníaca. Pessoalmente, eu acredito que se ela tivesse algum tipo de transtorno, seria mais pro lado da bipolaridade. Muito pelo fato de ter lido que ela era mentalmente instável, que tinha altas mudanças de humor, mas a verdade é que não existe nenhum tipo de registro médico ou histórico que comprove esse tipo de diagnóstico, e então eu tô aqui somente no campo das ideias, das suposições. Mas também a gente tem que lembrar que naquela época, no século XIX, o conhecimento sobre a saúde mental era extremamente limitado e que muitas mulheres da aristocracia eram consideradas instáveis ou histéricas, principalmente se elas externassem algum tipo de sentimento mais forte ou se elas pedissem muita atenção do marido. As mulheres naquela época não tinham o direito de falar, de se expressar, porque se isso acontecesse, elas eram consideradas histéricas. Então, será mesmo que ela tinha algum problema ou ela era só uma mulher que desejava ser amada pelo seu esposo? De qualquer forma, esse comportamento dela, essa intensidade que ela tinha, contribuiu para as tensões entre o casal, mas de forma nenhuma isso deve justificar a maneira brutal com que ela foi assassinada, e provavelmente foi mesmo o marido que cometeu esse crime.
Esse caso é mais um exemplo trágico das dinâmicas de poder e da vulnerabilidade das mulheres, mesmo dentro da nobreza. Essa história inspirou vários livros e também um filme lançado em 1940 com a atriz Bette Davis no papel da governanta Henriette. Mas agora eu queria saber de você, o que você achou dessa história toda? Você acha que realmente o Duque de Paslan era o culpado? Me deixa a sua opinião aí nos comentários, porque eu quero saber. E se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, compartilha com seus amigos, e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, que sempre tem vídeo novo por aqui. Aproveita também, me segue lá no Instagram, @cafezinhofrancês, que por lá eu sempre notifico dos vídeos da semana, publico muitas fotos do meu dia a dia, tem sempre um conteúdo diferente. E é um jeito da gente ficar pertinho por lá também. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. E au revoir.